A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, me equivoquei nos outros vídeos, falei que nós começaríamos a falar dos capítulos do Evangelho de João. Teve o prólogo explicando como funcionaria a série na sexta-feira. Ontem eu falei sobre o Evangelho de João e para não me estender, acabei pensando uma coisa e agir de outra forma, até para ficar mais concisa a série. Hoje eu vou falar sobre o apóstolo João, quem foi o evangelista, dar pelo menos uma pincelada para a gente entender como vai funcionar a série nesse final de semana, o Evangelho de João, como ele funciona e falar um pouco do escritor, o possível escritor dele. Segundo alguns estudiosos, foi ele que escreveu. Segundo alguns outros estudiosos, foi uma comunidade o ajudando, certo? Então, o evangelista, o apóstolo João, é uma das figuras mais proeminentes da teologia bíblica e teologicamente falando, tá? É muito profundo o evangelho dele, principalmente no Novo Testamento, tá? Ele é considerado o discípulo mais amado, o discípulo a quem Jesus amava, e o seu legado não se limita à proximidade com Cristo, mas dentro dos 5 livros canônicos que ele escreveu e toda a teologia da igreja cristã primitiva. A origem dele: João era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé. Seu irmão era Tiago, que também era apóstolo, o que deixa entender que talvez eles eram parentes, tá? Cristo e Cristo e João, perdão. Sua família era de pescadores na região da Galileia e aparentemente tinha uma certa prosperidade, como fica registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 20. O nome que deu a ele, né, Jesus deu o nome a ele de Boanerges, que traduzindo é filho do trovão, tá lá em Marcos capítulo 3, versículo 17. Sugere uma personalidade impetuosa, zelosa e até ambiciosa, tá? Tanto é que ele é considerado o profeta do amor, mas ele tinha uma personalidade um pouco violenta, até demais, estressado, bravo, enfim. E o círculo íntimo dele era Pedro e Tiago, tá? E ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, Pedro, Tiago e João, tá? Ele foi testemunha dos eventos cruciais da trajetória de Jesus, incluindo a transfiguração de Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 9, e a agonia no Getsemane, e também a crucificação, tá? O ministério e a velhice dele, principalmente a igreja primitiva, após a ascensão de Jesus, João se tornou uma coluna da igreja de Jerusalém, tá lá na epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, ministrando ativamente ao lado de Pedro, referência a Atos, capítulo 3, versículo 1, Atos, capítulo 4, versículo 13. Considerado o discípulo amado, ele foi o único que permaneceu ao pé da cruz, como eu já fiz referência outras várias vezes, e recebeu a incumbência de cuidar da mãe de Jesus, muito possivelmente porque nesta época o pai de Jesus, José, já havia morrido, tá? Essa referência está em João capítulo 19, versículo 26 e 27. Esta é uma das razões deste título. Seu exílio e morte: ele foi exilado na ilha de Patmos, onde teve a revelação através do próprio Cristo, as revelações do livro do Apocalipse, tá? E a tradição aponta que João ministrou extensivamente na Ásia Menor, com sede em Éfeso, por isso essa relação da comunidade de Éfeso, né, dos Efésios, com a escrita do Evangelho, tá? Durante o reinado de Domiciano, foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu as visões, como eu falei há pouco. Ele é o único dos 12 que, segundo a tradição, morreu de causas naturais, em idade muito avançada, por volta de 98 a 100 depois de Cristo, após um quase martírio, tá? Então ele quase foi assassinado, né, a questão do óleo fervente, e ele foi protegido até o fim da vida. Esse foi ungido de Deus mesmo, tá? E as obras canônicas, tá? Um vídeo bem curto, tá? Tá praticamente acabando o vídeo. Ele escreveu o Evangelho de João, né? Talvez sozinho, com o apoio da comunidade de Éfeso, as revelações do Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João, tá? E toda a profundidade teológica dele, né? Eu acho que vale a pena a gente referenciar, entendeu? Tem um vídeo só sobre isso, tá? 1ª, 2ª e 3ª João. Vamos fazer uma breve análise aqui, ó. A narrativa teológica está no Evangelho de João. A 1ª epístola de João é uma epístola geral. A 2ª epístola de João é pessoal. E a 3ª também, tá? Além da literatura apocalíptica e profética do Apocalipse, tá? A principal teologia, a teologia central do Evangelho é considerada, como eu falei lá no prólogo na sexta-feira, o Everest da teologia, falando da natureza humana
e divina do Cristo, essa cristologia elevada, a pré-existência de Jesus. Muita coisa que eu estou falando aqui é só referência a esse vídeo, mas está lá no prólogo, fala da encarnação, do Logos, as declarações do Eu Sou, fazendo referência para Êxodo capítulo 3, a centralidade do amor ágape, o amor divino, o amor sobrenatural, que eu fiz referência também nesse vídeo, num vídeo a respeito da carta de Paulo aos Filipenses, tá? Deus é amor, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, e a definição mais concisa e profunda da natureza de Deus no Novo Testamento. Amor como prova de fé, onde ele estabelece o amor mútuo entre os crentes, a prova autêntica de fé e a comunhão com Deus, e esse amor é reflexo da experiência de ter nascido de novo. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. O novo mandamento de Jesus, onde torna a principal marca e identificação do discípulo e dos cristãos como um todo. João capítulo 13, versículos 34 e 35, fala da vida eterna e da crença, o propósito da escrita. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, tem que crer. Não adianta você falar que é cristão, mas tem que acreditar. João capítulo 20, versículo 31. Vida eterna como qualidade presente, não escatológica, para o fim dos tempos. Para João, a vida eterna não é apenas uma esperança futura, mas uma qualidade de vida que começa no presente, através da crença em Jesus. João capítulo 5, versículo 24. Dualismo ético e espiritual, luz versus trevas, verdade versus mentira, mundo versus céu. Toda essa referência fazendo direta ideia a Deus, a Cristo. Jesus é a luz que veio ao mundo e aqueles que o rejeitam permanecem nas trevas. Tá? Essa referência é João capítulo 1, versículo 5, João capítulo 3, versículo 19. A verdade versus a mentira. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é contrastado com o espírito do erro, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6, e deixa clara a batalha contra os falsos ensinamentos. Tá? A questão de mundo está escrito em grego, eu não faço ideia como ler grego, mas está escrito aqui a ideia de mundo grego, ou seja, esse mundo, no caso, como algo mal, céu como o destino daqueles que venceram o mal, e é frequentemente apresentado como uma esfera de oposição a Deus e aos seus discípulos, tá? E o legado teológico que ele deixa, principalmente como fonte de inspiração para uma vasta teologia sobre a espiritualidade cristã, que está aí por séculos, quase milênios, tá? Fundamento dessa cristologia, seus escritos estabeleceram as bases para a doutrina da Trindade e do cristianismo como um todo e foram estabelecidos no Concílio de Nicéia em 325 d.C. e fornece a linguagem essencial, o Logos, para afirmar a divindade crística, a identidade e a divindade do Cristo. Tá? ênfase na espiritualidade. O Evangelho de João é rico em ensinamentos sobre a vida interior do crente, a obra do Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador, a saída do Cristo para o céu, é a consagração dele, e a vinda do Consolador, quando ele veio o Espírito Santo, em João 15, eu sou a videira, vós as varas, tá? Modelo de maturidade, a vida de João, que transita, do filho impetuoso, do filho do trovão, Boanerges, para o compassivo, o apóstolo do amor, como eu falei lá no comecinho, serve como um modelo de poder transformador do amor de Cristo sobre o caráter humano. Resumindo, o apóstolo João não apenas testemunhou a vida de Jesus, mas também interpretou teologicamente em um nível de profundidade incomparável, deixando um legado que exalta a identidade divina de Cristo e a essência amorosa da fé cristã. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro esse prefácio, o prólogo da série, explicação sobre o Evangelho de João, tudo de uma forma mais sintética, mais rápida, para que a gente não se estenda muito. Eu vou me esforçar ao máximo para que as análises não passem dos 15 minutos, dos no máximo 20 minutos. Vídeos longos, para mim, são bons porque eu consigo dividir em mais vídeos curtos para postar no canal. Tenho mais postagens, mas infelizmente no mundo de hoje, tão rápido, a gente acaba não assistindo. Por isso que o padrão do canal é só imagens, alguns prints que eu ponho de fontes que eu uso, mas é só o áudio, para que todos possam acompanhar de um jeito ou de outro, mas de uma forma livre, porque a gente no mundo de hoje trabalha muito, estuda muito, é tudo muito, e acaba não tendo tempo, é um tempinho que a gente tira para Deus, certo?
Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.